Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Douglas Tonelli e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí como fazer um diorama da Vila do Chaves. Pra quem já me acompanha aqui no canal há um tempinho sabe que geralmente nos meus dioramas eu trago elementos mais naturais, como árvores, grama, terra, pedras. E dessa vez eu trouxe um diorama que é o exato oposto disso. É cheio de elementos artificiais, onde nós faremos parede, chão, janelas, portas. O que na verdade acaba sendo uma ótima oportunidade para a gente criar aí novas técnicas e aplicar em outros futuros dioramas. E se você gostou desse tipo de tema e quer que eu traga mais vídeos assim, não esquece de deixar aquele like delícia para eu entender que você está gostando e continuar trazendo conteúdo parecido com esse, beleza? E qualquer dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui para mim no box de comentários. A lista de materiais está aqui embaixo na descrição. E se liga aí no passo a passo. E galera, para começar aqui fazendo a base do nosso diorama, a gente vai precisar desses moldes que eu deixei para vocês. Como o molde é muito grande, eu tive que dividir em 4 partes, mas eu fiz direitinho aqui, coloquei umas marcações aqui, você vai saber direitinho onde tem que encaixar cada uma delas. Eu vou começar aqui juntando a parte 1 com a parte 2. Pode usar fita adesiva ou fita crepe, a fita crepe ela é semi-transparente, então você continua conseguindo visualizar ali embaixo as marcações. Agora eu vou unir a parte 3 e a parte 4. E para finalizar aqui é só unir as duas metades. E aqui está, pessoal, esse aqui é o formato inteiro da vila, tá? Você vai precisar retirar esse retângulo aqui num papelão e revestir ele com 1 ou 2 camadas de EVA para ficar bem grossinho. 4 milímetros é suficiente. Essa aqui é parte da casa do seu Madruga, aqui é parte da casa da Dona Clotilde. Aqui é a parede onde fica a casa da Dona Florinda, aqui a escada, o tanque, o muro da entrada da vila e a sacada, o mezanino da vizinha de cima. E toda essa parte maior aqui vai ser o chão do pátio, e nessa parte maior você tem que fazer um efeito geométrico. Eu vou deixar uma imagem de referência para você saber direitinho como é o efeito daqui, tá? Eu já vou adiantar essa etapa porque o meu já está pronto, eu vou trazer aqui para vocês esse formato aqui, com essa marcação feita no chão, os formatos geométricos que eu disse para vocês, já atingido com uma camada de tinta PVA cinza escuro. E agora, pessoal, vou fazer uma pintura a seco, né, um dry brush, utilizando o cinza mais claro. Tira bem o excesso de tinta do pincel, tá, galera? E aqui, galera, depois de seco, o resultado vai ficar dessa forma aqui. E agora a gente vai começar a fazer as paredes e eu vou começar por essa de trás aqui, onde tem a casa da Dona Florinda. E aqui, galera, eu tô usando a medida de 40 centímetros por 21 centímetros. E todas as paredes, ela tem a medida de 21 centímetros. E a gente começa partindo aqui do lado de cá, onde tem a casa da Bruxa do 71. E vai sobrar um pedacinho aqui, mais ou menos uns 3 centímetros, não tem problema, é isso aí mesmo, tá? Eu já fiz as marcações aqui de leve, de lápis, onde eu tenho que colocar as portas. E no molde está especificado para vocês, onde tem que botar a marcação. E eu tenho aqui o molde da porta e o molde da janela. São 2 portas aqui no caso, né? A gente tem a porta da vizinha de cima, da Glória, e a porta da Dona Florinda. E a janela da Dona Florinda. Lembrando que são 2 moldes de porta e 2 moldes de janela, tá? O primeiro é só para você fazer o buraco e o segundo é a janela e a porta de fato. E aqui, pessoal, já marquei com os moldes, retirei com estilete e coloquei uma lateral aqui com EVA. Uma tirinha de EVA com uma largura de mais ou menos 8 milímetros só para fazer um acabamento ali nas janelas e na porta. A parte de trás vai ficar um leve alto relevo, é isso mesmo, a gente vai precisar disso aí para colocar a porta e dar um efeito legal depois. Pessoal, a próxima etapa aqui é colocar a moldura na porta. Eu já coloquei nessa porta aqui e nessa janela. É a mesma coisa, uma tirinha de EVA, só que você faz um corte na diagonal. Agora é só fazer outra tirinha na diagonal e vir aqui completando, fazendo toda a volta. Terminei de fazer as molduras aqui, galera, agora eu vou pintar. E eu passei uma camada de cola de contato aqui só para dar uma aparência mais áspera depois que a gente pintar, para aparecer com parede. E a tinta que eu vou usar é um amarelo claro, eu misturei com um pouquinho de cinza. E aqui, pessoal, já terminei de pintar, eu não fiz pro lado de cá, que aqui vai ficar a escada, nem pro lado de cá, que aqui vai ficar a casa da Bruxa do 71. Essa metade aqui de baixo eu pintei com uma tinta cerâmica, um tijolo, um vermelho escarlate, tanto faz. Fiz a mesma coisa aqui em todas as molduras das portas e janelas. E como eu disse para vocês, são 2 moldes para a porta e para a janela, um que é só o recorte e outro que é de fato a porta e a janela. No caso aqui, eu fiz o mesmo processo, pintei com as mesmas cores, colei uma em cima, colei outra embaixo. E para fazer a janela eu vou deixar esse molde aqui para vocês, é só retirar no EVA e fazer esses vazados aqui
E 2 desses quadrados que sobrarem você vai colar aqui na parte de baixo. Vai ficar dessa forma aqui. E eu colei um plástico de pasta, você pode colar também um acetato, só para dar aparência de vidro. Antes de colar, a gente vai fazer a cortina e eu deixei algumas dessas imagens para vocês. É só dobrar aqui no meio, ó. Não vinca não, tá? Só para deixar meio arredondado. Depois dobra de novo. Depois dobra de novo. Vamos fazer uma espécie de sanfonado aqui. E vai ficar assim para simular uma cortina. E agora eu vou colar um pedaço aqui na metade. E o outro pedaço aqui na outra metade. E agora é só colar aqui pela parte de dentro. E pessoal, agora a próxima etapa é fazer a casa da bruxa do 71, né, a Dona Clotilde. Lembrando que todas as paredes elas precisam ter altura de 21 centímetros. E para fazer a casa dela eu vou fazer aqui um quadrado com todos os lados com 11 centímetros. Eu já adiantei todo o processo da porta e da janela, né? Só usei uma cortina diferente, eu deixei algumas estampas aí para vocês escolherem. Tá vendo? 11 centímetros, 11 centímetros, 11 centímetros. Todos eles têm 21 centímetros. E agora eu vou colar aqui, ó. E para pintar a casa da Dona Clotilde eu usei um amarelo ocre. E agora, pessoal, a gente vai fazer aqui o acabamento para o telhado. No Chaves a gente não consegue visualizar o telhado, provavelmente nem tem telhado ali no estúdio. Mas para o acabamento aqui da maquete ficar bonitinha, a gente vai ter que dar um jeito de fazer um telhado aqui. E eu vou utilizar aqui pedaços de EVA de 1 centímetro de espessura. Eu tenho aqui mais ou menos 2 centímetros de largura. E eu vou colar aqui um pouco acima da linha final do papelão. E eu vou fazer a volta aqui também na casa da Dona Clotilde. Bom, terminei de fazer todo esse detalhe aqui da parte de cima, como eu havia dito. Fiz um efeito aqui de tijolinho utilizando o estilete. Eu também vou pintar isso aqui de cinza escuro depois de cinza claro, igualzinho a gente fez no chão, mas antes disso eu vou mostrar para vocês como fazer telhas aqui para o telhado. E eu vou usar essa parte micro-ondulada do papelão, é só retirar aquela primeira camada que você chega a essa camada aqui. E eu recortei várias tirinhas de mais ou menos 2 centímetros e eu vou colando aqui. Feito isso, eu vou passar uma camada de tinta preta e depois que secar, eu vou vir por cima com a tinta cerâmica. E aqui, galera, finalizei a parte do telhado, como eu disse, passei o preto, depois um cerâmica. E eu já fixei aqui a casa da Dona Florinda e a casa da Dona Clotilde aqui na base. Do lado aqui da casa da Dona Clotilde, a gente sabe que tem a casa do Seu Madruga, e eu já adiantei todo o processo, usando as mesmas técnicas das casas anteriores, e já fiz a casa do Seu Madruga. E é só seguir o formato que está aí no molde, tá, pessoal? O formato de todas as casas está aí no molde base e é só seguir o formato. No caso aqui da casa do Seu Madruga, ó, 16 centímetros por 9 centímetros e sempre 21 centímetros de altura. Eu vou fixar aqui. Já tá dando para visualizar aí o diorama, né, pessoal? Aqui é a casa do Seu Madruga, casa da Dona Clotilde, Dona Florinda. Aqui a entrada que vai para o outro pátio da vila. E agora a gente precisa aqui fazer a parede lateral da entrada principal da vila. E essa parede ela tem 21 centímetros de altura, como todas as paredes, 28 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura. E eu revesti ela com EVA só nessa parte que vai ficar aparente. E eu fiz um rasgado no EVA aqui nessa parte de baixo para simular a parede quebrada com tijolos expostos. E aqui dentro desse rasgado, pessoal, eu coloquei uns pedacinhos de EVA para simular os tijolos. E essa parede aqui eu vou pintar numa mistura de verde oliva com branco. E o ideal, galera, é passar apenas uma demão de tinta. Mesmo que fiquem algumas manchas, a intenção é justamente essa, parecer que a parede foi pintada e mal pintada. E agora, pessoal, chegou a hora de fixar o último muro aqui. Pintei aqui os tijolos com a tinta cerâmica, ali dentro com cinza. E fiz o mesmo efeito aqui que eu fiz nos outros tetos. E agora eu vou fixar aqui do lado da parede da casa da Dona Florinda. Eu vou fazer a outline aqui, os telhadinhos exatamente igual eu fiz nas outras partes. Nesse canto a gente tem mais 3 estruturas. Tem a escada, um mezanino aqui e um tanque logo embaixo. E para fazer a escada eu deixei o molde aí para vocês. Eu estou usando aqui o EVA de 4 mm, mas pode usar papelão, não tem problema. Eu estou usando aqui um pedaço de papelão de 6 cm. É só para dar uma firmeza na escada. Na parte de trás aqui também 6 cm. E aqui na frente eu já vou usar o EVA para dar o acabamento. A montagem da escada aqui é bem simples de fazer. É só pegar várias tirinhas de EVA que sejam compatíveis com as partes verticais aqui dos degraus. Eu já tenho uma escada pronta aqui, eu vou fazer essa parte de baixo só para vocês entenderem o processo. Depois de feito isso em toda a escada, é só utilizar uma tesoura para retirar o excesso. E a próxima etapa aqui é utilizar tirinhas mais largas para fazer a parte horizontal do degrau.
E novamente é só ir colando e retirando os excessos na lateral. E como eu disse pra vocês, eu já tenho aqui uma pronta. Eu fiz aquela pintura do efeito do cimento, né? O cinza mais escuro, depois o cinza mais claro, fazendo um dry brush. E a parte de dentro da escada eu pintei com cerâmica. E antes de colar a escada, a gente também vai precisar fazer esse mezanino. Eles vão se encaixar dessa forma. E esse mezanino aqui, pessoal, não tem molde porque é apenas um retângulo, é bem simples. Olha, tem 10 centímetros de altura, 11 de largura e 6 centímetros de profundidade. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui como eu fiz o tanque. E ele sim eu deixei molde para vocês. E na primeira parte aqui são esses 4 moldes. Esse aqui eu recortei no EVA de 6 mm e o restante no EVA de 4 mm. E é bem simples para montar, ó. E depois dessa estrutura pronta, a gente vai usar um pedaço de EVA de 2 cm. Ele tem 2 cm de largura. E vai colar aqui exatamente na parte do meio, encostado aqui na parte final. E agora esse outro molde que eu deixei para vocês é o molde da divisória. É só colocar aqui no meio. E agora para finalizar aqui o tanque a gente vai pegar um pedaço de papel micro-ondulado e vai colar aqui nessa partezinha aqui. Se você quiser pode fazer um furinho ali no meio para simular o ralo. E eu montei aquele ali só para simular para vocês. Na verdade eu já tenho o meu pronto, já está pintado. Eu fiz o mesmo efeito da pintura do cimento. E agora eu vou colar as escadas, o mezanino e o tanque ali na base do nosso diorama. Eu vou começar aqui com o mezanino, as escadas, tanque. E galera, tem um corrimão aqui. E eu recortei vários pedacinhos de 3 centímetros de palito de churrasco, pintei de preto. E eu vou colar um em cada degrau aqui na beiradinha. E aqui galera, finalizei o corrimão, ó. Coloquei os palitos pintados aqui e colei uma tirinha de EVA aqui. Também coloquei 2 torneirinhas ali que eu fiz com biscuit e pintei de prata. E agora, galera, a gente vai colocar os enfeites, os detalhes. Eu vou começar com essa espécie de exaustor que tem ali do lado da porta da Dona Florinda. Isso aqui eu fiz utilizando uma carga de caneta e um pedacinho de cano. E essa etapa aqui é para você ir utilizando o que você tem aí em casa. Dá uma olhadinha aí o que você tem. Sempre que esvaziar um potinho, uma tampinha, sempre vai guardando para esses momentos, beleza? O ângulo agora não vai dar para pegar tudo, mas eu vou tentar pegar o máximo aqui, mas de qualquer forma eu vou fazer um tour bem completo aí pelo nosso diorama, beleza? E eu também fiz aqui uns bujões de gás usando aquele mesmo tipo de caninho, né? Eu fiz a parte de cima aqui com massa epóxi e esse detalhe aqui eu fiz com biscuit. Um bujão fica aqui embaixo da janela da Dona Florinda, outro aqui perto da porta do Seu Madruga e outro aqui eu vou colocar aqui do lado da casa da Dona Clotilde. E utilizando palito de picolé eu fiz essas caixotinhos aqui, simulando caixote de feira. É só recortar pedacinhos de palito de picolé e ir montando. A estrutura disso aqui é bem simples, olhando uma imagem de caixote de feira na internet você consegue montar. E para os vasinhos de planta, pessoal, eu usei plantas artificiais. E para fazer os vasinhos eu usei tampinhas de refrigerante, tampinha de tinta, tampinha de remédio. E eu coloquei uma bordinha aqui de EVA, ó, só para dar aquele formato de um vaso. Eu recortei as pontinhas de um pinheiro de plástico para simular uma samambaia. Vou colocar aqui do lado da janela. Essa outra plantinha maior aqui, do lado do tanque. Essa aqui do lado da porta do Seu Madruga. Essa outra menorzinha aqui na caixa. Essa maior eu vou deixar aqui do lado da janela. E eu vou colocar aqui 2 debaixo da janela da Dona Florinda. E eu também fiz aqui um barril para o Chaves, utilizando como base um potinho de tinta vazio. Eu recortei aqui a parte de cima, revesti tudo com biscuit, fiz a textura e coloquei tirinhas de EVA. Se você quiser aprender a fazer um barril como esse com EVA, eu vou deixar um link aqui para vocês. O bonequinho do Chaves já vem com barril, mas eu achei que não ornou muito aqui com o nosso diorama, então eu fiz um outro barril, beleza? E aqui, pessoal, nosso diorama do Chaves está pronto. E como eu disse para vocês, pessoal, referente ao telhado, pode ter parecido um pouco estranho olhando o telhado assim, porque a gente não está acostumado a ver, porque na verdade no estúdio, né, provavelmente o cenário nem tem telhado. Mas para o acabamento ficar legal, é importante sim fazer esse telhado. E referente às cores, galera, as cores da parede das casas, elas mudam de temporada para temporada. Então eu vou deixar para vocês a imagem de referência que eu usei para me basear, para preparar esse diorama aqui para vocês, beleza?
voltei. E aí, galera, vocês gostaram do resultado? Comenta aqui pra mim o que vocês acharam dessa versão aí da Vila do Chaves. E esses bonequinhos aí são brinde do mês do Bob's Fun. Você pode ir lá e comprar o lanche, que vai vir um bonequinho, ou pode simplesmente comprar só o bonequinho. Foi assim que eu fiz. Ah, e você não precisa fazer esse diorama completo, beleza? Se você tiver apenas um bonequinho, você pode escolher um cantinho do diorama ali que acha que combina melhor com o seu boneco e fazer só aquela partezinha ali, um chão, uma textura de uma parede, com uma porta, vai ficar maneiro. Ó, mas independente da forma que você fizer, se você fizer esse aqui ou qualquer outro dos tutoriais aqui do canal, posta lá no Instagram e me marca que eu quero muito ver, curtir e comentar. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e eu te convido a conhecer um pouquinho mais do conteúdo aqui do nosso canal. Então dá uma voltinha por aí, olha os outros vídeos, olha os outros títulos. Se você gostar do conteúdo, se inscreve e ativa aí o sininho de notificações. E você que é meu inscrito delícia com o sino ativado, aquele que dá o like mesmo antes de assistir o vídeo, um beijão e ó, eu tô te esperando lá no Instagram. Então é isso, galera. Obrigado por me assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.